dia, graça e paz do Senhor para vocês. Meu coração está muito feliz por essa comunidade e realmente ela é fruto das nossas orações. A gente já tem orado muito por vocês, pedindo a Deus que Deus abençoe. Há sobre Portugal uma promessa de que Deus estaria nesses dias fazendo uma obra. E nós cremos que o Senhor, através da igreja de vocês, vai alcançar muitas pessoas, né? Muitos brasileiros e, quem sabe, portugueses também, que estão aí precisando de Jesus. Nessa manhã, eu resolvi falar de um texto, na verdade é um texto que eu vou estar falando, mas eu vou estar fazendo uma metáfora, ou seja, um paralelo com a vida da gente. Então, muito do que eu vou falar vai se aplicar na prática, naquilo que a gente está vivendo. O texto está em Josué 15, de 13 a 19, se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês. Fala, Caleb conquista Hebron. Josué 15, de 13 a 19. Vou ler o texto. Fala assim: a Caleb, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Quiriate-Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sessai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu os habitantes de Debir, cujo nome dantes era Quiriate-Sefer. Disse Caleb: a quem derrotar Quiriate-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Kenaz, filho de Caleb. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otoniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ele: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Então nós vamos ler até aqui. Gente, a história deste texto, ela começa a partir dos 12 espias que foram escolhidos, de cada tribo um líder, para que eles subissem e olhassem a terra que Deus tinha prometido ao povo de Israel. Entre esse povo estava, nesses 12 espias, estava Caleb. Na volta, eles espiaram, eles viram que aquela terra era uma terra boa, eles voltaram. Nós vemos que nesse texto, anteriormente a isso, Josué e Caleb, eles deram um bom relatório para Moisés, mas o que diferenciaram ele dos outros 10 espias? Primeiro, eles acreditavam em Deus e nas suas promessas. E isso é muito importante porque nós vemos que por causa de 10 homens houve uma tragédia no meio daquele povo e no meio daquela geração. Depois nós vimos que Deus ele tinha se manifestado de uma forma muito grande para com o povo. Quando nós voltamos em Deuteronômio, é um texto que eu vou citar, depois vocês podem ler, que é Deuteronômio 4, de 32 a 35, que fala o seguinte: agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, isso aqui é Moisés dizendo para o povo de Israel, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta. Ou se um povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste e ficasse vivo. Ou se um Deus tentou tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti, Israel, né, no caso, e foi mostrado que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão a ele. Gente, Deus tinha sido um Deus que tinha se manifestado de uma forma sobrenatural para tirar aquele povo
do meio do povo do Egito. Então, nós vemos que dessa geração que viu todos esses sinais, todas essas maravilhas, quando chegou o relatório, 10 daqueles homens que já tinham visto todos esses sinais se comportaram de uma forma de que não criam naquilo que Deus tinha falado. Mas apenas Josué e Caleb deu um relatório positivo e, por causa disso, aquela geração morreu no deserto e não entraram na Terra Prometida. Quando nós voltamos para esse texto, ou especificamente para o capítulo 14 do livro de Josué, nós vemos que ele começa dizendo o seguinte, que já fazia 45 anos que eles começaram, né, que eles tinham saído daquele Egito e que agora seria distribuído as terras, porque eles já estavam conquistando, eles já tinham adentrado na terra que Deus tinha dado. E aí fala no versículo 13 do capítulo 14 que Caleb recebeu Hebrom como a sua terra. Aí a gente pode começar a pensar o seguinte, e agora? Ele já tinha saído do Egito, as promessas já estavam começando a se cumprir, ele já tinha recebido a terra, então agora ele iria então ficar, né, descansado, já que ele tinha conseguido aquela promessa e não tinha que fazer mais nada. Mas, pelo contrário, quando chegou nessa hora em que ele recebeu essa terra, ele tinha ainda que batalhar. E muitas vezes acontece com a gente, porque Deus começa a nos dar terra e a gente acha assim, nossa, Deus já cumpriu a promessa dele. E a gente pensa que a gente tem que ficar de braços cruzados sem fazer nada, mas aqui a gente vê pelo exemplo de Josué que ele tinha que batalhar. E ele então viu que a promessa tinha se cumprido. Ele fala, olha, eu estou com 85 anos, mas tem uma coisa, a minha força é a mesma. Eu estou forte para recomeçar e para fazer muita coisa ainda nessa terra. Então, ele tinha força, ele tinha recebido, ele tinha, contudo, que enfrentar os filhos dos Anaquins que estavam ainda naquela terra que ele herdou. E diz que, então, ele tinha que tirá-los e não se associar àqueles homens. Então, no meio de tudo isso, ele fez uma proposta para o seu povo, dizendo, olha, é o seguinte, ainda tem um inimigo aí, alguém que a gente não vai se associar. Então, eu faço uma proposta. Quem conseguir matar esse inimigo vai levar, então, vai ganhar um prêmio, né? Vai levar a minha filha Axa para ser a sua esposa. E diz que do meio daquele povo, o filho do seu irmão, ou seja, seu sobrinho, chamado Otoniel, conseguiu derrotar e tomar por herança, né, ou tomar por mulher a filha de Caleb, Axa. Gente, quem é Axa? Axa era uma mulher ou uma moça que havia crescido no deserto. Então, se aquela moça havia crescido no deserto, aquela moça já tinha visto milagres, aquela moça já tinha sido incentivada pelo próprio Caleb a crer em circunstâncias que, quando eram desfavoráveis, Deus, que era o Deus dele, poderia lutar por eles. Ela, apesar de ser uma menina que era rica, né, porque Caleb até então já tinha bastante coisa, ele era considerado um homem próspero, mas diz que o seu pai chegou e deu para Axa terra seca. Gente, fazendo um paralelo com o ano de 2020, nós estamos numa terra seca. Nós temos passado por momentos bem difíceis. Nós fomos pegos de surpresa quando nós pensávamos que as coisas estavam tão concorrendo para que esse ano fosse um ano tão produtivo. De repente, nós fomos pegos com essa pandemia. E por mais que digam que Portugal não tenha sido atingido, nós todos estamos passando por situações difíceis. E agora, eu gostaria de ver, então, o que Axa fez com isso que ela herdou, aplicando para a nossa vida. Assim como Axa recebeu aquela terra seca, nós também temos recebido uma terra seca. Mas ela nos deu algumas lições. E essas lições são bem importantes para nós, para que a gente possa entender que mesmo quando nós nos deparamos com algumas situações que não são tão favoráveis para nós, nós podemos transformá-las sim, e elas podem se tornar em bênçãos, mas algumas coisas precisam ser feitas. Nós temos que tomar algumas posições, nós temos que ter algumas atitudes.
Então, a primeira atitude que eu vejo aqui que Axa teve diante, né, agora de um marido que ela tinha e de uma terra que ela herdou, é que ela não reclamou da terra porque era uma mulher de visão. Axa, ao contrário de muitas pessoas, ela olhou para aquela terra, era uma terra seca. Gente, vamos voltar. Israel é um deserto. Essa região era uma região muito seca. Então, diz aqui que essa terra seca que ela herdou, vamos pensar neste deserto, né? Nós podemos ver que ela não teve em nenhum momento, aqui o texto relata que ela não chegou a reclamar daquilo. Ela estava indo para a lua de mel com seu esposo, ela estava indo recomeçar a vida, quando ela disse para o marido dela, olha, vai lá e, de repente, né, pede um campo para meu pai. E o marido, eu não sei por que ele não quis ir, e disse que ela se levantou e foi. Então, nós vemos que ela desceu, inclusive, do seu cavalo aqui, mas ela não reclamou daquela terra. A segunda coisa que nós podemos ver aqui é que, quando a gente olha para desertos, a gente tem que olhar para desertos segundo a perspectiva de Deus. Gente, eu tenho visto nesse tempo de pandemia o quanto o Senhor tem se revelado e tem mostrado o que nós devemos realmente fazer. Eu tenho visto que pessoas têm se levantado nesse tempo e têm criado novas coisas. Tenho visto que pessoas têm feito mudanças na sua vida a partir daquilo que Deus já lhe deu. Muitas vezes nós não conseguimos entender que a nossa vida e até a nossa caminhada com Deus, nós começamos a abastecer e muitas vezes nós não vemos o que nós tínhamos abastecido na nossa vida. Nós não vimos os dons, nós não vimos os talentos, nós não vimos aquilo que o Senhor tinha nos dado e a gente só olhava para as circunstâncias ruins. Eu estava verificando isso, por quê? Porque até março eu faço mentoria para mulheres, para homens, dava aula numa universidade, e aí veio a pandemia, eu já estava com quase 4 grupos de mentoria, não só em Londrina, mas em Maringá, e aí tive que parar tudo isso, porque nós não podíamos mais nos encontrar. Depois disso, também a igreja começou a não ter culto, e até que um dia eu cheguei para o meu marido, assim, fazia uns 8, 9 dias que a gente estava já dentro de casa sem fazer nada, digamos assim, né? Só comendo, dormindo, e eu falei para ele, olha, eu vou fazer uma live, porque tem muita gente que está fazendo live, e eu vou começar. E peguei o violão, eu mesmo toquei a música, depois disso eu preguei e aí as pessoas começaram a reagir e dizer assim, nossa, continue fazendo isso, foi tão bom para nós. E aí o que aconteceu? Deus olhou para mim e falou assim, Valéria, o que é que você tem? Assim como ele falou para Moisés, o que é que você tem? Moisés disse, eu tenho uma vara. Assim como ele olhou para aquela viúva, naqueles tempos de dificuldade, e disse, o que é que você tem na sua casa? Ela disse, eu tenho só uma botija de azeite. E Deus perguntou para mim, o que é que você tem? E eu falei para Deus, eu tenho um celular e eu tenho um estoque de pregações. E Deus começou a dizer para mim, então você vai fazer isso, você vai começar a fazer lives e vai usar o que você tem neste tempo difícil. E nós vemos que aqui, essa mulher de visão, ela não começou a olhar para aquele deserto com a perspectiva de que não ia dar em nada aquela terra, mas ela começou a olhar na perspectiva de Deus. E o que é que ela fez? O deserto fez com que, metaforicamente, ela fosse ao pai dela. E nós, metaforicamente, no deserto, nós vamos ao nosso Pai Celestial. Por quê? Porque nós sabemos que no deserto, o nosso Pai Celestial tem coisas para nos dar. Ao pular do jumento, que é a segunda coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, ela mostra que ela tinha uma atitude diante dos problemas da vida. Ela não olhou e ficou só olhando e dizendo, aquela terra é seca, meu pai podia dar alguma coisa melhor para mim. Não, ela teve atitude diante dos problemas da vida. Porque quem só contempla a terra não faz mudanças na terra. E ela era uma mulher visionária, ela via que podia acontecer alguma coisa na terra, naquela terra.
E ela, então, pulou daquele jumento e ela mostrou que ela tinha atitude. E, então, ela, ao pular daquele jumento, ela foi ao pai e o pai achou estranho, porque ela estava indo para a lua de mel e perguntou: o que é que você deseja? Alguma coisa está errada. Nossa, Axa, porque você voltou. Eu estou falando aqui como se ele estivesse pensando, né, nisso. E disse que ela, então, pediu ao pai o recurso necessário para trabalhar na terra. Ela não pediu para trocar a terra. Diz que ela chegou para o pai e ela disse: olha, você me deu terra seca. Agora eu quero recurso, então, para trabalhar nesta terra seca. Me dê água. Gente, qual é o recurso no deserto para trabalhar uma terra seca? Primeira coisa é água. Eu posso ter estoques de semente, mas se eu não tiver água, nada vai acontecer no deserto. E ela chegou e disse: olha, você me deu água. E o pai deu, então, fontes de água. Ela pediu a bênção. Será que não havia bênção maior do que um marido e uma terra que ela já tinha? Sim, havia a bênção para que ela tivesse condições de trabalhar a terra. Ela precisava de água para trabalhar a terra. Muitas vezes, nós olhamos para a terra, olhamos para a seca, olhamos para essa pandemia, para o que o Covid está acontecendo, e nós não queremos que as coisas mudem, porque a gente acha que vai ter que ter algo sobrenatural. Mas aqui, Axa está mostrando que ela não se conformava com pouco, mas que ela sabia que tinha que trabalhar também. Deus, ele multiplica o nosso trabalho no deserto. Mesmo quando nós não vemos o retorno do fruto que está sendo semeado, Deus está agindo e no tempo certo vai florescer o deserto. E nós vemos aqui, então, que ela pediu o que era necessário. O tempo de espera não é para cansar a gente. O tempo de espera é para nos ensinar. Enquanto Axa estava aqui pedindo água para o pai, que era o recurso necessário para que aquela terra viesse a brotar e dar no tempo certo, ela sabia que ia ser demorado. Ela sabia que não iria ser fácil, mas ela precisava de água. E muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam assim, um toque de mágica, que sem a gente fazer nada na nossa cabeça, a gente pensa que as coisas já estão preparadas. Sabe por que aqueles 10 espias deram aquele relatório que foi mal, que fez com que aquele povo perecesse no deserto? Por causa da incredulidade. Porque na cabeça deles, eles achavam que iam chegar na terra, a terra que mana leite e mel, um lugar maravilhoso que Deus tinha prometido. Eles achavam que iam chegar, simplesmente armar as tendas deles e que nada eles iriam fazer. Eles só iriam tomar posse da terra. Eles não contavam que teriam que lutar, batalhar e conquistar para morar naquela terra. E assim foi nesse momento aqui. Ela entendeu. Só Axa poderia entender, porque ela passou no deserto. Só Axa poderia entender que aquela terra tinha potencial, porque ela entrou. Ela foi da geração daqueles que entraram. Ela viu um povo incrédulo perecer no meio do deserto. Mas aqui ela chegou e pediu, então, aquelas fontes, aquele recurso para o pai. E o pai lhe deu 2 tipos de fontes, fontes superiores e fontes inferiores. Gente, esse lugar que Axa estava herdando era onde tinha as torrentes do Negueb, é onde tem hoje as torrentes do Negueb. Era um lugar onde as águas surgiam, em tese, do nada, no meio do deserto, e que vinha com muita abundância no meio daquele povo. Então, a gente pensando em nós, quais são as necessidades do meu solo e do teu solo? O que é que eu e você precisamos? O que é que precisa ser regado no nosso solo? Quais são as águas que precisam vir? São as águas que precisam regar as nossas famílias, as nossas finanças, os nossos empregos, as nossas saúdes? Peça ao Pai. A intimidade do Senhor é hoje
o segredo para se ter vitória na vida cristã. Não existe outro momento, outra coisa a qual nós vamos e na qual nós recebemos todos os recursos para que a gente possa passar pelas nossas lutas. E diz que, então, ela chegou e Deus deu para ela graça e ousadia para ela desenvolver a sua terra. E nós vemos que, então, a partir daí, Axa aprendeu a trabalhar com os recursos dados pelo pai para transformar a terra. Sabe o que é essa terra hoje? Que essa região do Negueb é o lugar mais verde de Israel. Eu nunca fui em Israel, mas diz que nesse lugar, que antes era uma terra seca, e que eu sei que por causa desse pedido de Axa aqui, se tornou o lugar mais verde e com muitas águas em Israel. Ela não conseguiu contemplar o que acontece hoje na terra de Israel. Mas eu gostaria de dizer para vocês que ela teve visão de pedir para o pai. E através de Axa começou, com certeza, um projeto de irrigação no meio daquela terra, porque os israelitas são experts em projetos de irrigação. E diz que, com isso, aquela terra hoje é a terra mais verde de Israel. Deus nos capacita com essa esperança e graça para trabalhar na terra que nos dá. Com certeza ela teve muito trabalho. Mas o pai dela deu aquela terra para ela porque ele sabia que ela era uma mulher forte, ela era uma mulher corajosa, ela era uma mulher visionária, ela não iria desistir em nenhum momento, porque no deserto ela tinha sido preparada para enfrentar aquela batalha que futuramente ela iria enfrentar. E nós vemos que com isso, nem tudo foi fácil, mas ela regou aquela terra. O que é que precisa ser regado nas nossas terras? Você pode olhar e dizer assim, é tudo tão difícil, né? A economia está difícil, tantas coisas têm acontecido. Gente, não existe nada que a gente regue com amor, com perdão, com as águas do serviço, com as águas da gentileza, com a mesa posta, com tantas coisas que nós podemos regar na nossa vida. Por que eu dei essa palavra? Por que veio essa palavra na minha mente? Vocês podem perguntar, o que é que isso tem a ver comigo? Gente, isso tem muito a ver comigo, principalmente. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, em março eu estava fazendo aquela mentoria, de repente veio o Covid, depois as igrejas fecharam, até agora não podemos ter culto presencial. Mas... Sabe por quê? Pode, Mila? Pode falar. E aí, em maio agora, eu também perdi meu emprego. Eu fui demitida. Fui demitida da minha faculdade. E aí, gente, vocês podem perguntar assim, o que é que você está fazendo? Gente, eu comecei a fazer como essa mulher Axa. Eu comecei a olhar para esta terra seca, que parece que não vai vir nada, que de repente as coisas não estão acontecendo. E nessa terra, Deus falou para mim, Valéria, recomece. Recomece. Aqui, muita gente diz que o casamento é o começo. Na verdade, eu penso que o casamento é um recomeço. Axa estava recomeçando a vida, porque ela estava saindo da casa do seu pai para recomeçar uma nova etapa na sua vida. E ela só tinha terra seca. Assim como Axa só tem terra seca, muitas vezes, somos nós. Eu também estou semeando, digamos assim, colocando as águas na terra seca. O que Deus tem me orientado a fazer é justamente pegar com o que eu tenho e começar a regar a terra. E eu sei que uma hora, mesmo que eu não veja aquilo que eu estiver semeando, principalmente nesta área da vida com Deus, vai se tornar verde. E eu gostaria de trazer, através dessa palavra, então, uma força para você, uma esperança de que muitas vezes Deus nos dá a terra seca.
Eu lembro, o meu irmão falou, né? Nós estamos aqui em Londrina, eu já estou em Londrina há muitos anos. Eu tenho mais tempo de londrinense não, de paranaense, na verdade, porque eu também morei em Foz do Iguaçu e em Maringá, do que de paraibana. Mas em 2010, o Senhor levou a mim e o Arthur para os Estados Unidos. Eu também fui imigrante. Eu sei o que é estar numa terra diferente. E ao chegar nos Estados Unidos, eu já estava concluindo o meu doutorado em teologia, e nós fomos para uma igreja, nós tínhamos visto religioso, ou seja, um visto que quase ninguém tem nos Estados Unidos, de brasileiro. Nós éramos legais, nós estávamos ali naquela terra. Mas, por incrível que pareça, eu morei em Orlando, mas para mim foi o campo missionário mais difícil que tinha. Por quê? Porque lá as pessoas têm tudo. Lá as pessoas têm dinheiro, as pessoas têm trabalho, as pessoas têm todas as condições favoráveis, digamos assim, para viver bem. Mas as pessoas lá estão em terra seca, muitas delas. E eu lembro que quando eu cheguei, aquelas mulheres daquela igreja, porque nós fomos para a igreja presbiteriana de brasileiros dentro da igreja americana. Então, era um ministério de brasileiros, mas era uma igreja americana que nos convidou. E nós fomos para aquela igreja, e chegando naquela igreja, né, as mulheres todas, a maioria delas, pelo menos assim, podemos dizer que isso é geral nos Estados Unidos, elas trabalham com limpeza, e os homens na construção. E nós chegamos ali, o pastor não teve muita sabedoria, por quê? Porque ele chegou e disse, olha, está chegando uma quase doutora, né? Uma mulher que é professora, que é doutora, que trabalhava numa faculdade, trabalhava há 13 anos numa faculdade, deixei a faculdade para ir para os Estados Unidos. Lá eu não podia trabalhar, porque o visto de religioso não é permitido trabalhar. E aí o que aconteceu lá? A maioria daquelas mulheres achavam, porque não me conheciam, que eu estava num patamar superior e elas não interagiam comigo dentro daquela igreja, as brasileiras mesmo. E até que Deus, né, disse para mim, Valéria, sabe nessa terra seca em que muitas não estão lhe dando valor ou muitas acham que você está acima dela, você irá conquistar essas mulheres. E eu vou te dar uma água. Sabe qual é a água para que essa terra venha florescer? Você vai fazer limpeza junto com elas. Aí você pode dizer, nossa, uma mulher que era doutora, legal. Eu não precisava, porque meu marido ganhava um salário razoavelmente bom nos Estados Unidos como pastor. E aí eu comecei, então, a fazer naquele solo seco, limpeza na casa das pessoas, junto com as brasileiras. Uma brasileira me contratou e eu ia fazer limpeza. Gente, vocês não sabem o que é limpeza nos Estados Unidos. As casas, a gente acha que a gente vê mansão no Brasil. Gente, é muito grande, porque quem contrata brasileiro para fazer limpeza, geralmente, são os jogadores de futebol americano, de basquete, jogador de beisebol. E era nessas casas que a gente ia. Eram tão grandes que haviam cinemas particulares dentro de casa, haviam, assim, cômodos enormes. Iam em 2, 3 mulheres para fazer a limpeza de 1, 2 casas por dia, de tão grande que era a casa. Mas ali, semeando com a água do amor, da humildade, Deus foi fazendo com que aquelas mulheres fossem aceitando o meu trabalho. Naquela igreja eu nunca tinha tido um chá de mulheres. E aí eu comecei, no nível que elas estavam fazendo os trabalhos delas, fazendo também aquele trabalho. E para mim, como um americano, eles valorizam muito, porque eles não têm a mentalidade de brasileiro. Para eles, você é um trabalhador que está prestando serviço. Você pode consertar uma tomada, ou você pode fazer a limpeza de casa. É igual a um engenheiro ou um médico. Você está prestando serviço. Eles têm a mentalidade diferente. Eles te tratam super bem. Então, ali naquelas casas, Deus começou a me mostrar que não existe terra seca. Sabe o que aconteceu? Muitas daquelas casas haviam mulheres que chegavam e saíam. E as mulheres estavam depressivas e trancadas dentro dos quartos. Especificamente numa casa de uma hispana,
aquela mulher me incomodou, porque ela tinha diabetes, como eu tenho diabetes. E eu comecei a ver que eu ia 2, 3 semanas e aquela mulher não saía de dentro do quarto, só dormindo. A gente chegava de manhã, saía de tarde e a mulher dormindo. E aí eu comecei a orar para aquela mulher e disse, Deus, eu quero que essa mulher levante dessa cama. Eu preciso falar de Jesus para essa mulher. E aí, gente, depois de umas 3, 4 vezes que eu fui naquela casa, cheguei um dia, a mulher estava de pé. Tinha levantado, estava simpática, veio conversar com a gente. Como eu não falava inglês, mas falava espanhol, eu comecei a conversar com aquela mulher. Resumindo a história, aquela mulher teve a oportunidade de falar de Jesus. E aquela mulher passou a não mais ficar depressiva, levantou da cama. Então, nesse solo seco, que para muita gente que estava lá, as mulheres, você acha, a gente está aqui, a gente pode fazer outra coisa, a gente só faz limpeza. Foi no solo da limpeza que Deus me ensinou o que é que significa ter a água de Deus. E quando eu voltei dos Estados Unidos, porque a gente só ficou 1 ano e 5 meses, ali tinha muitas coisas florescidas. Aquelas mulheres que, a princípio, dentro daquela igreja, não queriam que eu falasse, que achava que eu era doutora, até pastora, porque lá pode ter pastora, e eles me chamavam de pastora também. Então, aquela mulher que era pastora, que era doutora, aquela mulher era igual a elas, fazia limpeza igual a elas. E eu comecei uma reunião, e quando eu saí de lá, tinha mais de 100 mulheres na igreja participando dos nossos chás. Queridos, quando eu olho para a AXA, eu fico inspirada a fazer coisas para o Senhor. Quando as terras estão secas, nós temos que ter o recurso necessário. Assim como ela pediu, ela podia ter dito, assim como o pai dela herdou bastante terra, ela podia ter dito, troca minha terra. Por que você está me dando só essa terra seca? Eu estou indo recém-casada com meu marido, fica muito mais fácil, já vou ter muitas adaptações para fazer, por que você não troca a minha terra? Mas ela não, ela disse, só me dá o recurso necessário para eu trabalhar naquela terra. Porque naquela terra vai chegar uma hora que vai florescer e Deus vai fazer com que eu venha a comer daquela terra. Queridos, é essa palavra que eu gostaria de deixar para vocês nesta manhã. A terra de Portugal é uma terra bem seca. E eu quero animá-los a dizer que Deus vai abençoar o trabalho da mão de vocês. Façam o melhor trabalho. Eu entrava naquela casa e dizia, Deus, eu quero fazer o banheiro. Lá, você pode deixar um risquinho no banheiro, no espelho do banheiro. É impecável o trabalho de limpeza nos Estados Unidos. Eu não sei como que é em Portugal, mas nos Estados Unidos você tem que fazer coisa muito bem feita. E eu dizia que meu trabalho seja de excelência. Seja o melhor trabalho. Que seja diferente, que ao entrar nessa casa, eu seja diferente de qualquer uma ou outra pessoa que entrou para fazer limpeza nessa casa. Por quê? Porque nós podemos, com a nossa vida, ter excelência, nós podemos, com a nossa vida, transformar, assim como o AXA, terra seca, e fazer com que hoje, assim como em Negueb, é a terra naquela região de Hebron, é a terra mais verde e com mais água que tem em Israel. Assim seja em Portugal para vocês. Que Deus abençoe vocês, que Deus possa multiplicar o trabalho das mãos de vocês. E eu não estou pregando prosperidade, não. Porque se fosse prosperidade, não precisava fazer limpeza, não, tá? Era muito mais fácil ficar de braço cruzado e dizer, venha, e eu só quero se for dentro do shopping. Gente, lá, só para vocês terem ideia, a mentalidade do americano é tão diferente que o shopping, quem trabalha no shopping, ganha menos do que quem trabalha na limpeza. Mas, às vezes, porque está bonita e dentro de uma loja de shopping, alguns brasileiros preferem ir para o shopping. Mas eu preferi ir para a limpeza. E ali eu recebi do Senhor a minha porção naquela terra. E eu olho para trás, quando eu voltei, nós voltamos, eu e Arthur não tinha convite para a igreja, eu não tinha o que fazer, né? Porque nós voltamos dos Estados Unidos em outubro. Quando eu cheguei aqui, com 1 semana, fui fazer uma visita para um amigo que também trabalhava numa faculdade.
Esse amigo já me convidou, Valéria, venha dar aula. Sabe quantas aulas eles me deram naquela faculdade? 2 disciplinas. Era uma noite. Eu comecei na faculdade com uma noite. Comecei tudo de novo. Terra seca, terra difícil. Eu podia olhar e dizer assim, gente, eu não ganhava nem R$ 400 naquelas 2 aulas por mês. Fui morar com a sogra 8 meses. Passei 1 ano quando eu voltei para o Brasil para comprar um carro. Tinha dado toda a minha casa quando eu fui para os Estados Unidos. Mas era um contrato pequeno. A gente pensou em que ia ficar e não ficou. Mas hoje, 9 anos depois, com o emprego perdido, agora eu estou falando, tá? Porque eu podia estar agora contando vantagens, né? Não, com o emprego perdido, agora em maio, eu posso dizer que aquela terra da faculdade de Londrina voltou a florescer. A nossa igreja, que nós tínhamos deixado com 200 pessoas, um pastor acabou, quando nós voltamos, não tinha 20 pessoas. Hoje a nossa igreja presbiteriana Reviver, como vocês, floresceu. Enquanto todo mundo nessa crise está reclamando que não consegue pagar contas, de que não consegue fazer uma série de coisas, a nossa igreja conta-se nos dedos quem está sem emprego. A nossa igreja conta-se nos dedos quem está reclamando. A nossa igreja está firme e forte. E uma coisa inexplicável, porque nós somos de uma igreja pobre de bairro. Nós não temos deixado de pagar as nossas contas. Então, gente, enquanto nós estamos diante de terra seca, é a oportunidade da gente buscar os recursos em Deus e pôr em prática com muito trabalho, porque no tempo certo florescerá. Que Deus abençoe vocês.